Como prometido no último vídeo, vamos então começar a falar sobre mudar de vida. Vamos a isto! Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Filipa e por aqui costumo falar sobre branding e criação de marca, negócios online, mindset e vida intencional. Então, depois do último vídeo da semana passada, na passada sexta-feira, em que eu falei um bocadinho convosco sobre o meu novo projeto chamado Lifestyle by Design e que aborda essencialmente o tema da vida intencional, hoje venho então falar sobre mudança de vida. E porquê é que eu acho que este tópico faz sentido aqui no canal? Porque muitas vezes, quando nós tomamos a decisão de começar a viver de forma mais intencional, apercebemos que para isso acontecer precisamos de fazer uma mudança de vida. Essa mudança pode ser mais ou menos significativa, nem toda a gente precisará de uma grande mudança de vida, mas tipicamente alguma mudança é necessária, porque a verdade é que muitos de nós vivemos a vida em piloto automático, sem pensarmos muito bem no que realmente queremos, no que realmente queremos para o nosso futuro, no que realmente queremos para a nossa vida e no que, na verdade, faz sentido para nós. Muitas vezes guiamos apenas por aquilo que está convencionado na sociedade e nem sequer pensamos se realmente é isso que queremos, simplesmente avançamos a todo o gás, sem parar para pensar no assunto. E depois, muitas vezes, quando paramos para pensar, quando paramos para nos conhecermos melhor e para percebermos o que é que realmente é importante para nós, então percebemos que o caminho que estamos a percorrer não é o caminho certo. E aí sentimos necessidade de fazer alguma mudança. E eu decidi fazer então uma série de vídeos só a falar sobre este tópico, só a falar sobre mudança de vida, porque há muitas coisas que se podem falar dentro deste tema, muitas coisas mesmo. Então, este é o primeiro vídeo dessa série e hoje eu vou falar sobre aqueles que para mim são os 5 requisitos fundamentais que devemos garantir que temos antes de avançarmos com uma grande mudança de vida. Eu já falei sobre estes requisitos no blog, o artigo está agora no Lifestyle by Design e vocês podem consultar aqui na descrição e está lá o link para o artigo, por isso se preferirem ler podem ir lá ler o artigo e vamos agora então avançar com os 5 requisitos para uma mudança de vida. O primeiro requisito fundamental para se fazer uma mudança de vida é tão simples como ter a certeza. E isto pode parecer mesmo muito simples e muito básico, mas é mesmo importante. Ninguém deve avançar com uma grande mudança de vida se não tiver a certeza absoluta que é mesmo isso que quer. E eu deparo-me com algumas pessoas que sentem que já deviam ter mudado de vida e que o caminho certo para elas é uma qualquer mudança de vida, mas que depois se martirizam por ainda não o terem feito, por ainda não terem avançado. E na minha opinião, se ainda não chegou o momento de avançar com essa mudança, então não devemos martirizar-nos. Quando chega o momento certo para mudar, nós sentimos muito nitidamente que chegou agora o momento. Por isso eu acredito que quem ainda não sentiu isso, quem ainda não sentiu esse 100% de certeza que é para mudar, é porque ainda não chegou o momento certo, ainda está no processo de perceber se é realmente isso. Pode haver um sentimento muito forte de que é isso que vai ter de acontecer no futuro, mas se ainda não há a certeza de que é agora o momento certo para essa mudança, então é porque não é agora o momento certo para a mudança. Só quando essa certeza chega até nós é que podemos avançar com certeza absoluta. E avançar sem ter a certeza pode correr muito mal, porque nós podemos ainda não ter a certeza por vários motivos, ou porque ainda não temos as condições necessárias reunidas, ou porque ainda não sabemos qual é a alternativa que vamos buscar a seguir, qual é o caminho que vamos seguir a seguir.
Por isso, pode haver muitos motivos e, ultimamente, parece que está na moda mudar de vida. Vê-se muitas pessoas a mudarem de vida. Eu acho que, se calhar, não há assim tantas mais pessoas a mudarem de vida do que havia no passado. O que há é muito mais acesso a histórias que são partilhadas com o mundo. Temos a internet, temos blogs, podcasts, YouTube, e então, hoje em dia, quem muda de vida tem muita facilidade em partilhar a sua história, e a verdade é que a história de uma pessoa que muda radicalmente de vida é mais interessante do que uma pessoa que leva a mesma vida. Não quer dizer que seja mais importante nem mais válido, mas é mais interessante do ponto de vista de storytelling do que uma pessoa que leva sempre a mesma vida. E o que nós temos hoje em dia é muito mais acesso a esse tipo de histórias. Não quer dizer que elas não existissem no passado, mas muitas pessoas sentem-se influenciadas por verem estas grandes mudanças nos outros e acharem que deviam estar a fazer o mesmo. E que, se não estiverem, são um falhanço. E isso não é de todo verdade. Simplesmente não é. E depois, uma última nota que eu queria deixar, antes de passar para o próximo ponto, em relação a isto de ter a certeza, é que, por outro lado, ter a certeza não é sinónimo de não ter medo. Porque a verdade é que o medo vai estar sempre lá. Porque qualquer mudança muito significativa vai implicar sair da zona de conforto. Eu sinto que estou sempre a voltar aos mesmos tópicos, mas isto é mesmo verdade. Qualquer mudança grande implica sair da zona de conforto e, portanto, vai haver medo associado. E o facto de continuar a existir medo não significa que não temos a certeza. Nós podemos ter a certeza e ter medo na mesma. Aliás, como eu já também disse, já não me lembro se foi aqui ou no podcast, talvez tenha sido no podcast, uma das frases que eu mais ouvi quando decidi mudar de vida foi o elogio à minha coragem. És tão corajosa, tens uma imensa coragem. E aquilo que é importante que se perceba é que a coragem não é a ausência de medo, é exatamente o oposto. A coragem é avançar independentemente do medo. Portanto, o medo continua lá, nós tomamos a consciência de que esse medo é maioritariamente irracional e que não devemos deixar de agir simplesmente por causa da existência desse medo. Portanto, ter a certeza não implica ausência de medo. O medo vai continuar a existir. E se eu acredito que devemos ter a certeza para avançarmos com uma grande mudança, também acredito que não podemos esperar que o medo desapareça para avançarmos, porque senão nunca vamos avançar. O medo vai estar sempre lá. O segundo requisito que eu acho que é essencial para uma mudança de vida é ter um plano. E aqui a parte do plano pode ser muita coisa, pode envolver muita coisa e não tem de ser igual para toda a gente. Não é preciso nós sabermos exatamente já o que é que queremos fazer a seguir. Não é preciso sabermos o que é que queremos fazer para o resto da vida. Nem sequer é preciso termos um plano para o próximo ano. Não. Mas se calhar convém ter um plano para os próximos 3 meses. Digo eu. E depois lá está, isto aqui pode mudar muito. O plano de uma pessoa que muda de vida pode muito bem ser não fazer nada nos primeiros 2 ou 3 meses, ou mais, o que seja. Mas só para dar um exemplo. Uma pessoa pode mudar de vida e decidir o meu plano para os próximos 2 ou 3 meses é não fazer nada. Isso é perfeitamente válido. Porque às vezes é não fazendo exigências a nós próprios e não começando logo com outras coisas que nós conseguimos parar e perceber o que é que realmente faz sentido para nós. Por isso é perfeitamente válido. Isso é um plano. Isso só por si é um plano. Agora, o que é que eu acho que é importante? É, por exemplo, nós olharmos para as nossas finanças. E eu, por exemplo, falei disto no podcast da Neuza, quando fui entrevistada para o podcast Saltei do Sofá, falei muito disto das finanças e da forma como olhei para as minhas finanças antes de decidir despedir-me. Se nós sabermos que temos dinheiro para X meses, X tempo, então temos de ter um plano para quando esse dinheiro acabar. De preferência um plano que comece a ser executado antes desse dinheiro acabar, para que não nos vejamos de um dia para o outro com 0 euros na conta, não é? Por isso, é importante termos noção de quanto tempo é que vamos conseguir estar bem sem ganhar dinheiro e de quando é que precisamos mesmo de começar a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, independentemente do que aconteça. E aqui pode haver várias alternativas. Pode haver um plano A, um plano B, um plano C, para se cada um deles não funcionar. Eu, por exemplo, quando fiz as minhas contas e vi que tinha aproximadamente poupanças suficientes para estar 1 ano sem trabalhar,
que depois, como eu também expliquei no podcast Saltei do Sofá, acabou por não dar exatamente para um ano, porque eu, entretanto, fui fazendo mais formações do que aquelas que tinha previsto inicialmente, mas inicialmente, quando eu fiz as minhas contas e percebi que tinha essas poupanças e para o que é que essas poupanças iriam dar, apesar de eu saber que iria, entretanto, lançar o meu negócio, eu tinha como plano B, se o meu próprio negócio não funcionasse, começar a dar explicações. E, para dizer a verdade, foi muito esse plano B que me fez ter a certeza, se calhar o ponto anterior, não é? Ter a certeza que estava na hora de avançar. O facto de eu ter percebido que mesmo que eu não conseguisse lançar um negócio próprio, fazer outro tipo de trabalho, pelo menos explicações eu sabia que conseguia dar. Então esse era o meu plano B. Eu já dei explicações durante a faculdade, durante o doutoramento, por isso eu sabia perfeitamente que é uma coisa que eu sou capaz de fazer, é uma coisa que eu até gosto de fazer, que eu gosto de trabalhar com crianças e adolescentes e, portanto, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer, gosto de ensinar, por isso eu iria não só conseguir, mas iria gostar e sei que existe um mercado para esse tipo de trabalho, por isso eu sabia que tinha sempre aí um plano B, tinha sempre aí uma alternativa na qual eu poderia investir caso tudo o resto corresse mal. Por isso é muito importante também para nos trazer paz de espírito, saber que há sempre uma alternativa, um plano B para se o plano A, se o plano inicial correr mal. Mas lá está, um plano pode ser muita coisa. Eu poderia ter decidido, com esse dinheiro de poupanças que eu tinha, que me dava para um ano, eu poderia ter decidido que, ok, este dinheiro não vai dar para um ano, vai só dar para 6 meses, mas eu vou viajar. Eu quero passar os primeiros 6 meses a viajar. Era válido, era um plano na mesma e lá está, o plano não tem de ser rígido, tem de haver um plano, tem de haver uma forma de nós conseguirmos saber que vamos conseguir ficar bem, aconteça o que acontecer, e isso é que é a parte importante. O terceiro requisito para uma mudança de vida é uma rede de apoio. E, mais uma vez, aqui, o que é que constitui uma rede de apoio pode ser diferente para pessoas diferentes. No meu caso muito específico, foi a minha família mais próxima. Para outras pessoas, se não sentirem esse apoio da parte da família, podem arranjar outra rede de apoio. Podem ser amigos, podem ser outras pessoas. Se ainda não tiverem ninguém que se sentem que vos possa apoiar, então é ir à procura de pessoas novas, pessoas com um tipo de mentalidade com o qual vocês se identifiquem. E hoje em dia conhecer pessoas é muito fácil em eventos de networking, em meetups, mesmo só online, nem sequer precisam de estar no mesmo lugar geográfico, pode ser uma rede de apoio só online, se for pessoas com as quais vocês se identifiquem e que se deem bem e que saibam que vão estar lá para vos apoiar, a rede de apoio pode ser imensa coisa, pode tomar imensos formatos diferentes. O importante é não estarmos completamente sozinhos, porque completamente sozinhos tudo se torna muito, muito mais difícil. Vai haver alturas em que vamos precisar de desabafar, vai haver alturas em que vamos precisar, se calhar, de um ombro para chorar. Pode ser um ombro, lá está, pode ser um ombro digital do outro lado do mundo, mas alguém que nos ouça, alguém com quem possamos desabafar. Muitas vezes é bom ter alguém que está a passar pelo mesmo que nós, está a passar por uma mudança parecida, semelhante. Mas se sentirmos que somos nós contra o mundo, vamos gastar muito mais energia, vamos cansar-nos muito mais rapidamente e vamos sentir-nos muito mais sozinhos. Não vale a pena. Por isso, uma coisa que eu peço mesmo a quem esteja a pensar fazer uma mudança de vida e se sinta sozinha e sem qualquer rede de apoio, procurem pessoas com o mesmo mindset, com a mesma mentalidade, com as quais se identifiquem para formarem uma rede de apoio. Depois, claro que as coisas podem correr mal. E mesmo que tu tenhas um plano A, um plano B, um plano C e por aí fora, existe uma possibilidade de todos os planos correrem mal. E aí também é importante ter uma rede de apoio que nos possa ajudar, seja financeiramente, seja com outro tipo de ajuda, alguém que, por exemplo, se comprometa a arranjar-nos um emprego, se nós não conseguirmos, entretanto, resolver mais nada. Mas essa rede de apoio, em termos mais palpáveis, mais materiais, do que o que eu me estava a referir anteriormente, que é uma rede de apoio mais a nível psicológico, esta rede de apoio a nível mais material também pode ser importante e também pode ser indispensável e também ajuda a mantermos a tal paz de espírito, a tal garantia de que tudo vai correr bem, no final tudo vai correr bem. O quarto requisito fundamental é a confiança, a autoconfiança, logicamente, a confiança em ti e nas tuas capacidades e a confiança de que tu és capaz de fazer resultar esta mudança de vida. Eu nunca teria avançado
com a minha mudança se, por exemplo, eu não acreditasse que seria capaz de arranjar pessoas a quem dar explicações caso tudo o resto corresse mal. Eu só avancei porque eu sabia que disso eu era capaz. Eu sabia que havia imensas coisas que eu era capaz de fazer, que era capaz de executar e que era capaz de colocar em ação. Por isso, quando nós não acreditamos em nós próprios, nas nossas capacidades, é muito complicado avançar com uma mudança de vida deste género. Por isso, a minha recomendação para qualquer pessoa que esteja já a pensar numa possível mudança de vida no futuro, mesmo que ainda não esteja no momento da mudança, vão trabalhando a vossa autoconfiança. Porque sem autoconfiança nunca vão avançar, nunca vão ter a certeza que são capazes de fazer a coisa resultar. Existem formas de se trabalhar a autoconfiança, trabalhem nisso. Se não tivermos confiança em nós próprios, nunca vamos avançar com coisas arriscadas. E o quinto e último requisito para uma mudança de vida deste género é a disciplina e muita vontade de trabalhar. Acreditem que nada disto acontece de um dia para o outro e nada acontece sem muito trabalho. Qualquer que seja a mudança que estejam a pensar e principalmente se envolver a criação de um negócio próprio, é preciso muito trabalho. E quando estamos a falar de um negócio próprio, em que tudo só depende de ti, então a autodisciplina aqui é super importante. Porque se tu não consegues disciplinar-te a ti próprio, então não vais conseguir executar o tal muito trabalho que é necessário para fazer a coisa resultar. Por isso é muito importante que saibas se tens essa disciplina que é preciso antes de avançares com a mudança. E, mais uma vez, isto também pode ser trabalhado. Portanto, uma pessoa que diz que não é disciplinada pode trabalhar para mudar isso. E se estiverem a pensar já numa mudança para o futuro, podem ir começando a trabalhar na disciplina já agora. Há formas de treinar a disciplina, há formas de implementar hábitos e de nos tornarmos mais disciplinados para podermos fazer o trabalho que é necessário para este tipo de mudanças. Por isso, começar já a trabalhar neste tipo de coisas, autoconfiança, disciplina e tudo isso, é a maior recomendação que eu posso fazer. Porque assim, quando chegar o tal momento em que tenham a certeza que é agora, o meu momento para a mudança é agora, se já tiverem essas capacidades trabalhadas, tudo se torna muito mais fácil. Por isso, para mim, estes são os 5 requisitos fundamentais para uma grande mudança de vida. E, na verdade, eu também acho que eles são precisos para mudanças pequeninas, mesmo que estejamos a fazer mudanças mais pequeninas, estas 5 coisas acabam sempre por ser fundamentais, ou pelo menos por ajudar muito a que consigamos fazer essas mudanças. Como eu já disse, isto vai ser uma série de vídeos todos sobre mudança de vida. Eu estou a prever que eles sejam 7, pode mudar, posso-me aperceber que tenho até conteúdos para fazer mais do que isso, ou para fazer menos do que isso, mas à partida vai ser um total de 7 vídeos só sobre mudança de vida, diferentes aspectos da mudança de vida. O próximo é já na sexta-feira, portanto, se estiverem interessados em acompanhar esta série, em acompanhar os vídeos aqui no canal, subscrevam e digam-me nos comentários se prevêem alguma mudança para a vossa vida nos próximos tempos. E se for alguma mudança que por algum motivo não possam partilhar, digam isso mesmo, que não dá para partilhar o que é, mas que prevêem qualquer mudança para o futuro. Eu gostava muito de saber e de conversar convosco nos comentários. E como sempre, obrigada por estarem desse lado, um beijinho e até ao próximo vídeo!